Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454, que é o mesmo telefone que eu usava em Imperatriz, Maranhão. O DDD 99 porque o telefone é do Maranhão. Te pedimos aí, dê um like, um gostei aí, um joinha. Se inscreva em nosso canal, é gratuito. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco através desse telefone, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Ou então você entra aí nesse QR Code e lá eu vou autorizar a sua entrada e você recebe esse material toda semana. Este grupo não é grupo de bate-papo, lá não tem vídeos, nem áudios, nem conversa, nada disso. Só esse material de escola bíblica dominical que eu disponibilizo toda semana para você gratuitamente. Nós estamos estudando neste trimestre as revistas da Betel Dominical Adultos, o tema Os 10 Mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o bispo Samuel Ferreira. Já estudamos na lição 1 os 10 mandamentos, na lição 2 não terás outros deuses diante de mim, na lição 3 não farás para ti imagem de escultura, na lição 4 não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, na lição 5 lembra-te do dia de sábado, na lição 6 honrar pai e mãe, na lição 7 não matarás, e hoje vamos estudar a lição 8, não adulterarás. Uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. E na lição de hoje nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, aspectos do 7º mandamento. Subtópico 1, uma definição de adultério. Subtópico 2, a natureza do mandamento. Subtópico 3, a punição do mandamento. Tópico 2, a abordagem de Jesus acerca do adultério. Subtópico 1, o adultério não acontece por acaso. Subtópico 2, a unidade do casamento. Subtópico 3, zelando pelo matrimônio. Tópico 3, o objetivo do mandamento. Subtópico 1, guardar a santidade do casamento. Subtópico 2, guardar a santidade do lar. Subtópico 3, guardar a estabilidade das sociedades. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. O texto áureo da lição está em Mateus 5,28, que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, para quem achava que no Antigo Testamento era mais difícil guardar a lei, então Jesus agora diz que no Novo Testamento, na Nova Aliança, não é mais somente o ato em si, o ato do adultério, da traição, da quebra da aliança. Porque, veja bem, Deus é testemunha da nossa união. Ah, você diz, eu casei, eu não era crente ainda. Não importa. Deus é testemunha do seu casamento. Você fez uma aliança. E quando você quebra uma aliança humana, você está quebrando uma aliança espiritual com Deus. Então veja, no Antigo Testamento o adultério era apenas quando havia o ato sexual. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito Santo mora dentro de nós e ele sabe nossas intenções, nossos desejos, concupiscências, né? Então, ele conhece os nossos pensamentos, ele sonda. Veja só, agora, ao você olhar para uma mulher e desejar ter o ato sexual com ela, isso já é o adultério. Então devemos todos os dias meditar nisso, né? E
Não é só no caso do adultério, em outras coisas, né? Se você olha para alguma coisa, por exemplo, o carro que a outra pessoa tem, a casa que a outra pessoa tem, o emprego que a outra pessoa tem, o cargo que a pessoa tem, e você deseja ocupar o lugar da pessoa. Você deseja ter aquilo que a outra pessoa tem a qualquer custo. E o seu desejo é tirar o que aquela pessoa tem para que você tenha aquilo. Isso é cobiça e é pecado. E no caso do adultério, você está desejando, olha só, tirar, no caso dos homens, tirar o marido daquela pessoa e você se colocar no lugar dele. Isso é cobiçar, que envolve a traição, o adultério. E no caso da mulher, desejar então que aquela mulher se retire e você tome o lugar dela. Olha só. Então é a cobiça e a traição, a quebra da aliança ao mesmo tempo. Então aí envolve o adultério. Verdade aplicada. O sétimo mandamento trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Ele visa proteger a sagrada instituição da família. Então veja, santidade e fidelidade. Quando você se mantém íntegro no casamento, você está demonstrando uma fidelidade a Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ao seu cônjuge. E isso envolve fidelidade a uma aliança. Veja bem, por que Davi não matou Saul tendo a oportunidade de fazê-lo 2 vezes? Porque Saul tinha a unção de Deus sobre ele. Se Davi mata Saul, ele está matando alguém que tem uma unção do Espírito Santo sobre ele, como o próprio Davi tinha. Porque os gibeonitas são socorridos por Josué quando estão passando por perigo? Porque eles tinham uma aliança. Se Josué quebra a aliança com os gibeonitas, ele está quebrando a aliança com Deus também. Assim no casamento, se nós quebrarmos a aliança com o cônjuge, nós estamos quebrando a aliança com Deus. Então tem a ver também com a santidade, ou seja, separação para Deus. Veja que José não teve um ato sexual com a mulher de Potifar por causa de Deus, por causa da sua santificação, sua separação para Deus, né? E também devido à sua fidelidade ao seu patrão. Veja só, ele então não cometeu aquele ato de adultério. Já Davi fez exatamente ao contrário. Perdeu sua santidade e perdeu a sua fidelidade à esposa que tinha e principalmente a Deus. Então o sétimo mandamento foi dado para preservar o casamento. Vamos aos textos de referência, Deuteronômio 22, de 22 a 24. Quando o homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem, desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então veja que esta era a lei. A lei não admitia de maneira nenhuma o adultério. Morriam os dois, tanto o homem quanto a mulher. Aí no caso é falado sobre a cidade. Por quê? A mulher poderia gritar e alguém escutar. Então, aquele ato estava comprovado que ela não tinha culpa porque o homem a agarrou à força. Então, ela poderia escapar se gritasse. No caso, como ela não gritou, ninguém ouviu, foi feito na cidade, então ela era condenada junto com aquele que a estrupou. Se fosse no campo, ela não morreria,
porque se acreditava que no campo é um lugar vazio, não existem muitas pessoas, então ela estava ali, mas ela não foi procurar ali um adultério. E aí então foi agarrada por algum homem, forçada por algum homem. Ela gritou, mas ninguém ouviu, porque era um lugar descampado, né? Então ela escaparia da morte, mas o homem morreria. Então veja que o adultério, no Antigo Testamento, ele levava à morte. No caso, se a mulher estivesse na cidade, ninguém ouvisse o grito dela, ela morreria e o homem também. Se fosse no campo, então, ela não morreria, mas o homem morreria. Veja a gravidade do adultério. Então, a pessoa era condenada à morte, né? E nós vamos encontrar isso também em vários outros códigos, né? Por exemplo, o Código de Hammurabi fala sobre isso também, punido com a morte, o adultério. O Código Antigo dos Romanos. Vamos ver a introdução. A banalização do casamento tem sido cada vez mais notória na sociedade, tentando dizer que a infidelidade conjugal é uma prática normal. No entanto, a Bíblia nos ensina que o adultério é um pecado repudiado por Deus. Êxodo 20, 14. Então, não adulterarás. Então, o que nós temos visto na atual sociedade em que vivemos, da qual participamos? Então, essas pessoas pensam e adotam a maneira de agir, de pensar, de praticar, como se o casamento fosse uma instituição falida, que não tem nenhum valor. Se esquecem de Deus, não consideram Deus como a testemunha deste casamento, não consideram a palavra de Deus, o que está escrito a respeito, e vivem como se não houvesse Deus, como se não houvessem regras. A Constituição, antes de 2005, tinha condenação para o adultério. Quando foi feita a Constituição de 2005, então, foi revogado, foi agora alterado, dizendo que o adultério não era crime. Então, antes dessa Constituição ser mudada, né, dia 28 de março de 2005, quem cometia adultério poderia ser preso e ficar 6 meses na cadeia. Aquele cônjuge que foi traído, então entrava na justiça contra a outra pessoa que adulterou. Agora, mesmo sem ser crime, hoje ainda é possível, com um bom advogado, né, e um bom juiz, um juiz honesto, se conseguir uma punição. Veja bem, por exemplo, a perda da pensão. A pessoa que adulterou não ganha pensão quando houver a separação, que hoje é normal, né, e é permitida pela lei, não por Deus. É também possível uma punição de indenização por danos morais, caso essa traição se torne pública, conhecida pelas outras pessoas. Também pode-se chegar até mesmo a uma multa, porque havia um contrato de fidelidade entre os cônjuges. Agora, quanto à herança, aí não influencia. Aí, de acordo com o regime de casamento dos dois, então vai ser dividido aí os bens, né, como dita a lei. Mas, lembrando que a pensão deixa de ser dada se for comprovado isso e for levado então à justiça. Tópico 1. Aspectos do sétimo mandamento. O sétimo mandamento diz respeito à preservação e estabilidade da instituição familiar e, por extensão, da sociedade humana em geral, pois trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Então é necessário que haja a preservação da instituição casamento. Veja que quando o adultério é considerado banalidade pela sociedade, né, é o mesmo que está escrito lá a respeito do tempo, por exemplo, de Noé, se davam em casamento, né? No tempo lá de Sodoma e Gomorra também era a mesma coisa. E hoje está a mesma coisa por quase todo o planeta, né? Então, quando há essa banalização, o casamento vai perdendo então o seu valor diante da sociedade. Vai perdendo a sua integridade, sua estabilidade. As pessoas adulteram e pensam,
Casamento a gente descasa, né? Então, casar, descasar, né? É o que acontece na sociedade hoje, principalmente, né, nas sociedades ocidentais. Então existe por detrás, né, aí a ação maligna de Satanás aí, tentando quebrar a aliança entre as pessoas, tentando destruir então os casamentos, as famílias. E nós vemos que nos governos, né, de esquerda, veja bem que existe sempre essa tendência de incentivar, então, a quebra da aliança do casamento. Existe até mesmo um incentivo para que as famílias sejam desestruturadas, para que o casamento seja mesmo desfeito, considerado praticamente como nenhum compromisso. Eles querem o quê? Uma sociedade totalmente desfeita, uma sociedade totalmente destruída, uma sociedade sem moral, sem compromisso. Quanto maior o caos, melhor para eles, porque eles vão dominar sobre as pessoas. Tópico 1, subtópico 1, uma definição de adultério. Adulterar basicamente significa alterar a pureza ou a natureza de algo. Leite adulterado, por exemplo, é o excesso de água nele com a intenção de aumentar seu volume, mas diminuir sua qualidade. Adultério é falsificar algo original. Quando falamos do ponto de vista espiritual, temos o adultério que altera a pureza da doutrina, disfarça a mentira com versículos bíblicos retirados de seu contexto e dá um ar de autoridade à falsidade, como está em 2 Coríntios 4:2, 1 de Pedro 2:2. Falando em casamento, o adultério é uma profanação da santidade do vínculo matrimonial quando um dos cônjuges, homem ou mulher, mantém relações sexuais com alguém que não é o seu parceiro oficial. Hebreus 13:4. Diante da escalada da devassidão moral e a desconstrução de muitos valores pela sociedade, continua sendo relevante termos diante de nós esse mandamento. Veja aí, 1 Coríntios 6:10 diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Êxodo 20:14, não adulterarás. Levítico 20:10, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Então você veja aí no hebraico a palavra naf. Olha aí, cometer adultério, aí geralmente de homens, sempre com a esposa de outro, adultério de mulheres, também culto idólatra, cometer adultério referindo-se ao homem, adultério de mulheres, participe, culto idólatra. Então o adultério tem a ver com uma traição, uma quebra de aliança. Tanto faz com negócios, né, como com Deus, como também com a esposa ou o esposo. Sempre tem a ver, então, com adulterar, ou seja, modificar o original. No caso aí, modificar o relacionamento, né? Deus criou um homem só, um macho só, para uma mulher só, para uma fêmea só. Deus não deu duas Evas para Adão e nem deu dois Adãos para Eva. Então o casamento é monogâmico. É um homem e uma mulher. Então é heterossexual porque um macho, uma fêmea. E é indissolúvel. É até que a morte os separe. Sendo punido então com a morte se houver traição, se houver quebra desta aliança. Deus chama Israel várias vezes, né, de adúlteros. Então considera como se tivesse um casamento, Deus se casasse com Israel e Israel traísse Deus com os outros povos, né, com a idolatria, com a quebra de aliança.
Deus manda até Oséias casar com a mulher, né, adúltera, mostrando o casamento de Deus com Israel, como Israel traiu Deus. No Novo Testamento nós temos aí a palavra micalis, para adultério. Não confunda com porneia, né? Porneia já é o que? A prostituição, já tem a ver com a mulher solteira que pratica um ato sexual. Então, no caso de uma pessoa solteira adulterar então com uma mulher casada, por exemplo, um homem solteiro com uma mulher casada, então muitas vezes está escrito porneia porque o solteiro prostituiu. Veja bem, e a mulher casada adulterou. Então deveria ser usadas as duas palavras, né? Mas aí se usa porneia nesse caso porque a pessoa solteira prostituiu. Aí muita gente confunde isso e então vai pegar a palavra porneia e vai dizer que a palavra porneia significa também adultério. Mas não. No Novo Testamento sempre a palavra para adultério é micalis, que é no original aí, que às vezes você pode ler também transliterado como mochales. Então essa palavra micalis, ou mochales como está aí transliterado, mulher infiel, como a aliança íntima de Deus com o povo de Israel era comparado a um casamento, aquele que caía em idolatria era como se cometesse adultério ou prostituição. Então, figuradamente, equivale a ser infiel a Deus, sujo, apóstata. Então, veja que a palavra sempre significa uma traição, uma quebra de aliança. Aí, no caso com Deus, né? Quebra de aliança com Deus. No caso de casamento, quebra de aliança com o parceiro, ou a parceira, o cônjuge, né? Ou a cônjuge. Então veja que Jesus usou as duas palavras quando foi falar sobre o divórcio, né? Então ele se baseou na lei que está escrita no Antigo Testamento a esse respeito, em Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Quando o homem se casava e na primeira noite ele descobrisse que a mulher não era mais virgem, então ele poderia, se ele não a amasse suficiente para continuar casado com ela mesmo assim, então o que ele fazia? Para que ela não morresse apedrejada, o que ele fazia? Ele lhe dava uma carta de divórcio e ela ia embora tentar arrumar outro marido para ela. E ele estava livre para se casar com outra. Jesus estava falando sobre isso quando se referiu à lei, quando se referiu a Moisés, permitiu dessa maneira. Foi criada esta lei para que a mulher não morresse apedrejada, mesmo tendo caído na prostituição. Aí é pornéia. Antes do casamento, prostituição. Então ela estava em prostituição. Aí que casou, o marido descobriu que ela não era mais virgem, havia se prostituído, né? Então, agora, Jesus fala sobre este caso aí, está citando a lei. Jesus não diz que, sua mulher te traiu, então você está autorizado por Deus a se casar de novo. Não, Jesus não falou isso, não. Jesus estava se referindo ao que havia na lei. Então foi dada essa lei, foi acrescentada essa lei. Antes era o quê? Adulterou, morreu. Estava em prostituição, morreu. Então foi dada essa lei para que a mulher não morresse devido a estar em condição de prostituição, ou seja, não fosse mais virgem ao se casar. Às vezes a tradução fala sobre coisa feia, né? Coisa indecente. Era isso, era falta de virgindade, né? A mulher não era mais virgem, se casava, não havia dito para o homem com quem se casou que ela não era mais virgem, e na primeira noite ele descobriu que ela não era mais virgem. Então, achou coisa feia nela, é isso aí. Então, ele, se a amasse, não quisesse que ela fosse apedrejada devido a isso, porque Israel, após o noivado, já era considerado, então, casamento. Se houvesse qualquer tipo de prostituição dessa mulher, ela morria apedrejada. Então, ao se casar,
Se ele denunciasse essa mulher, ela morreria apedrejada. Se ele a amasse, mas não quisesse perdoar totalmente, né, que ela não era mais virgem, a mentira que ela falou para ele, né, dizendo que era virgem, então ele fazia o seguinte, ele dava uma carta de divórcio, ela ia embora, arrumava um casamento com outro, que aceitasse essa condição, e ele ficava livre para se casar de novo. Aquela mulher samaritana, muito provavelmente isso que aconteceu com ela, né? Teve 5 maridos, provavelmente por ela não ser mais virgem, se casava e não dizia para o homem que ele não era mais virgem. E ele descobria, dava-lhe carta de divórcio, ela ia embora. E assim ela se casou 5 vezes. E aí viu que não dava certo, agora estava morando com um homem, mesmo sem ser casada. E o que Jesus falou para ela. Então a sociedade, do jeito que nós estamos, né, vendo aí, as pessoas andam adulterando à vontade e, em consequência, os casamentos também estão se acabando aí. Porque até pela internet hoje já se faz um divórcio. Até mesmo na igreja houve uma interpretação errônea sobre, né, o divórcio. Infelizmente, a igreja adotou uma interpretação totalmente contrária ao que está escrito na palavra de Deus. Pastores aí até muito famosos, escritores famosos, né, confundiram isso aí, não foram a fundo estudando sobre o assunto e acabaram incentivando também na igreja a acontecerem divórcios autorizados, autenticados, reconhecidos pela própria igreja. É um pecado gravíssimo isso. Subtópico 2, a natureza do mandamento. Havia um grande contraste entre Israel e as demais nações com a forma de como a questão do adultério era abordada. Nas civilizações orientais da época, não era novidade punir o adultério com a morte. Para Israel, sim. Quando 2 pessoas eram encontradas em ato de adultério, se a mulher fosse casada, apenas a mulher era condenada à morte, pois a mulher era considerada propriedade do marido. Ao homem era geralmente imposto outros tipos de penalidades. Enquanto isso, em Israel, se 2 pessoas fossem encontradas em ato de adultério, ambas morriam. Levítico 20:10, Ezequiel 16:38 a 40. Ambos deveriam ser apedrejados até a morte pela população. Não porque a mulher ou o homem tinham um sentimento de pertencimento ao seu cônjuge, mas porque o ato de adultério era uma séria afronta a Deus, porque ele havia constituído a estrutura do casamento. Gênesis 2:24. Então veja, para Israel, então morriam o homem e a mulher. Geralmente nas culturas vizinhas de Israel, o homem ficava vivo, no caso do adultério da mulher, e a mulher era morta. Então era uma sociedade totalmente machista, né? E adotava esse sistema. Para Israel, a lei era bem clara. Se fosse encontrado em adultério, morria tanto o homem quanto a mulher. Deveria ter apenas o quê? 2 ou 3 testemunhas que comprovassem isso, né? Veja que uma mulher pega em adultério foi levada a Jesus. E foi levada irregularmente. Se ela foi pega em adultério, onde é que estava o homem? Porque os 2 deveriam morrer e Jesus sabia disso. É isso que dizia a lei. Levaram só a mulher. Então estava ali sendo um julgamento ilegal. Ele não poderia dar um veredito. Eles queriam forçar Jesus a julgar e condenar aquela mulher sem haver o homem que cometeu o ato de adultério com ela. Veja, em Malaquias 2,14 é dito que o Senhor é testemunha entre o homem e a mulher da sua mocidade, caso o homem seja infiel a ela. Para Deus, o casamento é um compromisso entre o casal e ele, e um acordo entre o marido e a mulher. Ele espera que o casal se dedique ao relacionamento, reconheça os seus deveres, responsabilidades e lealdade ao cônjuge e a Deus. Veja aí Malaquias 2,14 que diz, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Tópico 1, subtópico 3, a punição do mandamento. Mesmo numa sociedade patriarcal, onde a poligamia era costumeira,
Contrariamente ao plano original de Deus, tanto os homens quanto as mulheres tinham de compreender que havia limites muito marcados no que se refere ao respeito que se devia ter nas relações conjugais, mesmo quando o homem tomava mais do que uma esposa. Com isso, se controlava a promiscuidade sexual. Os relacionamentos só eram permitidos no contexto do casamento. Para a maioria das culturas, era por razão do sentido de propriedade do homem sobre a mulher. No caso de Israel, foi por causa da aliança estabelecida por Deus com eles, Levítico 20:10. Se um homem cometesse adultério com a esposa de seu próximo, o adúltero e a adúltera inevitavelmente seriam mortos, sendo uma ação que violasse uma das condições do pacto. Deus e o povo responsabilizavam ambas as partes. Ambas deveriam morrer dessa maneira para erradicar a perversão dentro da nação. Deuteronômio 22, 21 a 22. Então veja que era punido com a morte. Ambos, tanto o homem quanto a mulher, morreriam dentro, então, do que estava escrito na lei. Veja bem, quem ordenou a lei? Deus. Quem deu a lei? Deus. Então não havia como o povo mudar isso. Era a lei e era Deus que estava dizendo. Se Israel não matasse os dois, então eles, como povo, sofreriam as consequências diante de Deus. Muito provavelmente Deus mataria muitas pessoas devido a isso. Então não era permitido de maneira nenhuma o adultério. E também, aí no caso, as prostituições, todas são mencionadas na Bíblia, as relações entre homem e mulher. Sempre que havia qualquer relação sexual fora do casamento, isso era punido com a morte. Então, tanto aí a prostituição, quanto também o adultério, porque envolvia sexo fora do casamento. Em suma, resumo, sexo só é permitido entre o marido e a esposa. Fora disso, era então punido com a morte. E é assim que Deus ordenou. Veja bem, nós temos que levar muito a sério o que está acontecendo hoje. Nós estamos tendo muitos casamentos na igreja, com jovens que não são mais virgens. Devemos olhar, por exemplo, para a família de Filipe. Filipe, olha lá, ele tinha 4 moças, 4 filhas virgens, e as 4 filhas profetizavam. Olha aí, que família, que exemplo. Filipe, um homem de Deus muito usado, sinais, prodígios, maravilhas, ganhou muitas almas em Samaria, evangelizou aquele etíope, ali, que primeiro-ministro da rainha Candace, lá da Etiópia, Depois foi para Cesareia, estava morando ali, onde havia uma guarnição romana. Paulo visitou Filipe ali, e veja só que testemunho de vida, um homem cheio do Espírito Santo, e as suas filhas não eram casadas, mas eram todas virgens, esperando o casamento, esperando ter um legítimo casamento. E elas eram usadas em profecia, olha só. Tinham também o Espírito Santo em si, eram cheias do Espírito Santo e eram usadas no dom de profecia. Que maravilha! Por quê? Porque eram fiéis à palavra de Deus, porque eram moças que se guardavam para o casamento. Hoje nós temos visto na igreja uma coisa muito triste mesmo. A banalização do sexo dentro da igreja. É a banalização do casamento, a desconsideração para com Deus. É um crente vivendo como se Deus não existisse. É um crente vivendo como se Deus não mandasse nele. É o feminismo que tem atacado as mulheres hoje. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que quiser do meu corpo. Não, você foi comprada pelo sangue de Jesus. Tópico 2. A abordagem de Jesus acerca do adultério. Da mesma forma que o assassinato nasceu como produto das intenções do coração, Cristo também considerou o adultério como uma intenção claramente perversa do coração que, quando alimentada, leva à própria ação. Mateus 15, 18.
Então vamos ver as intenções do coração. Deus sonda, né? O Espírito Santo mora em nós e ele sonda nossos corações. Sabe qual é a intenção? E a intenção é pecado. Tópico 2, subtópico 1. Adultério não acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que somos atraídos e engodados por nossa própria cobiça. Tiago 1, 14 a 15. Jesus amplia o mandamento ao afirmar que, ao haver o desejo de cobiça no coração, o adultério já aconteceu. Mateus 5, 28. A ação do adultério surge primeiro no seio de um coração adúltero, coração que cobiça a mulher alheia, motivado e estimulado por desejos carnais desenfreados e que anulam sua capacidade de discernir o bem do mal. Aqui o Senhor usa uma linguagem figurada para ilustrar a seriedade do pecado do adultério. Renunciar ao adultério, ao nível da carne, é doloroso porque implica abrir mão do que produz prazer e satisfação. Mas o Senhor fala claramente que esse comportamento e tudo o que o estimula deve ser erradicado com urgência, como se um membro do corpo fosse arrancado. Mateus 5, 29 a 30. Então Jesus fala desse olhar, né? Desse desejar, desse prestar atenção, de parar o olhar no pecado. Eu costumo sempre, quando ensinamos para os jovens, né? E ensinamos a respeito também desse assunto, nós falamos, olha, está escrito na Bíblia, arranca o teu olho. Se o teu olho vai te levar para o inferno, para o pecado, arranca o teu olho. É melhor entrar no céu, né? Foi o que Jesus disse, sem o olho, do que tendo o olho e ir para o inferno. O que é se arrancar o olho? Você olhou, parou o olho, você vê que vai a intenção nascer no seu coração de cometer o adultério. O que você faz? Dá um tapa aí na sua cara, vira para o outro lado. Isso aí é arrancar o olho. Então você olhou, retire o olhar rapidamente para que você não entre no pecado do adultério. Então o que acontece? O homem olha, para o olhar, né? Também a mulher é a mesma coisa. Se ela olhar e parar o olhar, então vai cometer o adultério. Então arranca o olho, quer dizer, vira para o outro lado, tira o olho, né? Então veja que no Antigo Testamento era o ato em si, o fazer o sexo com a outra pessoa, que era o pecado de adultério. No Novo Testamento, Jesus diz que o olhar com a intenção já é o pecado. Só faltou consumar, mas já está lá dentro do coração. Tópico 2, subtópico 2, a unidade do casamento. O Novo Testamento define o casamento como uma representação de nossa relação com Jesus Cristo, Efésios 5,32. A união entre marido e mulher exemplifica a união entre Cristo e a igreja. Essa definição nos ajuda a entender que, para nós, todo ato de imoralidade sexual é um tipo de profanação espiritual e um atentado contra o Filho de Deus. Paulo chega a afirmar que cada relação sexual ilícita é um casamento. O corpo não é para a prostituição. 1 Coríntios 6, 13 a 20. Para o cristão, unir-se sexualmente com alguém que não é seu cônjuge é violar a santidade de sua união com Jesus Cristo. Somos alertados a fugir da prostituição. Uma vez que nosso corpo foi comprado por Cristo e se tornou uma moradia para o Espírito Santo, além de desonrar nosso cônjuge, afetamos diretamente nossa comunhão com Deus Trino. Se nós não formos fiéis ao nosso cônjuge, nós não estamos sendo fiéis ao próprio Jesus Cristo. Veja bem, é um compromisso, uma aliança. Quando essa aliança é quebrada, imediatamente a aliança é quebrada com Deus. Veja só, sempre quando alguém cai no adultério, na mesma hora a aliança com Deus é quebrada. Essa pessoa está desviada. Se morrer desse jeito, vai para o inferno. Se houver um arrebatamento, a pessoa não sobe no arrebatamento. É uma coisa muito séria o adultério. E tem muita gente hoje na igreja vivendo em adultério. Veja bem, não é porque a lei do país te apoiou, que você está legalizado pela lei do país, que você está legalizado por Deus. Tem muita gente confundindo isso. Pensa que está tudo bem vivendo em adultério.
Então tome cuidado, não se engane. Você não pode mudar a lei de Deus. Você não pode mudar a vontade de Deus, a santidade de Deus. Não é porque os homens autorizaram que você vai poder viver dessa maneira. Tome cuidado. Muitas vezes os homens criam normas, criam leis, apoiam coisas erradas. E você vai fazer, mas você lá dentro sabe que você está em pecado. Então veja, a união de Jesus Cristo com a igreja é comparada à união da esposa, é comparada à união do esposo com a esposa. Olha aí, o esposo como se fosse Jesus, a esposa como se fosse a igreja. Veja só, é uma coisa seríssima, é uma coisa santíssima o casamento. Não pode haver a quebra de aliança. Todos nós fomos comprados por Deus. Comprados e o preço foi altíssimo. Custou cada um de nós o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós não somos donos de nós mesmos, não podemos fazer o que quisermos. Então, esse negócio aí de meu corpo, minhas regras, isso não existe. Isso é pecado diante de Deus. Então você veja aí Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tópico 2, subtópico 3, zelando pelo matrimônio. Deus criou o casamento e o sacramentou para que a união não fosse somente de pensamentos, mas também de corpos. A Bíblia Sagrada refere-se a esta união como coabitar, ou seja, a convivência harmoniosa entre o casal, especialmente no relacionamento íntimo conjugal, sendo uma bênção para o casamento e dignificado por Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, que deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13:4. A preservação e conservação do leito conjugal geram grande poder no vínculo matrimonial. Sua importância é tal que, mesmo ao evitar a coabitação, o casal deve fazer em consenso e não prolongar muito esse período de privação. 1 Coríntios 7:3-5. A palavra de Deus ensina que um tempo prolongado sem coabitação pode abrir brechas para que Satanás atue. Portanto, a coabitação protege o casamento e é uma obrigação mútua entre marido e mulher. Hebreus 13:4. A união física sela o amor entre o casal e fortalece a comunhão espiritual. A ideia cristã de casamento se fundamenta nas palavras de Jesus que afirmam que o homem e a mulher devem ser considerados um único corpo, sem espaço para uma terceira pessoa. Mateus 19:6. Então veja que quem criou o casamento foi Deus. Quem instituiu a união entre o homem e a mulher foi Deus. Então o desejo de Deus é que este casal seja um casal unido, que sejam fiéis um ao outro, assim como devem ser fiéis a Deus. Lembrando sempre que o casamento é uma aliança, e Deus é testemunha dessa aliança. O apóstolo Paulo chega a falar que quem se une com a prostituta está se casando com ela naquele momento do ato sexual. Então, ele está quebrando totalmente uma aliança com Deus. Ele está totalmente em pecado diante de Deus. É como se ele estivesse ali deitado com o demônio. Então, Deus considera o ato sexual como uma união perfeita entre o homem e a mulher. Naquela hora eles estão unidos, não somente fisicamente, mas ali espírito, alma e corpo estão unidos um com o outro, formam uma só carne diante de Deus. Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento. O leito deve ser mantido sem mácula. E isso envolve muita coisa. Não é só o sexo só entre o casal, o homem e a mulher, mas também envolve o tipo de sexo. Por exemplo, o que temos tanto visto hoje acontecer dentro da igreja. Casais que estão praticando
ato sexual ilícito, por exemplo, sexo anal, que é uma abominação diante de Deus, um pecado terrível diante de Deus. Isso tem levado muitos casais a viverem de maneira errônea, entristecidos muitas vezes, porque isso não causa nenhum tipo de prazer à mulher. Isso também causa doenças e um relacionamento péssimo vai surgir daí. Veja bem, muitos casamentos estão desfeitos por causa disso. Muitos casamentos estão destruídos por causa disso. E se você não tomar a atitude de parar imediatamente com isso, você vai acabar perdendo até a salvação por causa disso. Tome cuidado, porque Deus não permite tudo. Entre quatro paredes não vale tudo, não. Vale ser santo. Vale continuar sendo filho de Deus, estando em comunhão com Deus. Cuidado com isso, porque isso tem destruído muito casamento e tem destruído muito relacionamento de crente com Deus. Por isso nós vemos aí a espiritualidade cada vez menor. Como manter comunhão íntima com Deus, com o Espírito Santo, praticando esse tipo de coisa? Quantos homens foram pegos aí na internet vendo pornografia, né, pedofilia, na internet aí à noite? Olha só, sua esposa lá na cama e ele procurando outros meios de satisfação sexual, pecado horrível. Quantas mulheres também aí estão assistindo pornografia pelo celular. Veja bem, aí fica assim, por que eu não sou usado por Deus? Por que eu não ouço Deus falar comigo? Veja bem, Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. Então, tome cuidado, se afaste do pecado, deixe a pornografia, a pedofilia, sexo anal, masturbação. Largue imediatamente se você quer ter comunhão com Deus, se você quer subir no arrebatamento. Tópico 3, objetivo do mandamento. Por ser o sexo uma dádiva do Criador, o relacionamento sexual, de acordo com a palavra de Deus, está debaixo da bênção divina. Mas quando este relacionamento afronta o mandamento divino, torna-se um relacionamento prejudicial, principalmente para a comunhão com Deus. Provérbios 26, 2. Então veja, sexo foi dado como um presente de Deus. O casamento era para ser só para o quê? Procriação, e é uma ordem de Deus. Você deve ter tantos filhos quantos Deus desejar. Não é você que decide. Você pertence a Deus. Foi comprada, você mulher, foi comprado você homem. Você não decide quantos filhos vai ter. É Deus que decide isso. Então o casamento foi instituído por Deus principalmente para povoar toda a terra. Crescei e multiplicai-vos. Agora foi dado por Deus para nós o sexo como um presente. É um ato que deve causar prazer, tanto ao homem quanto à mulher. Os dois devem se esforçar por causar prazer um no outro. Tópico 3, subtópico 1, guardar a santidade do casamento. Infelizmente, em nossos dias, o adultério tem causado a desintegração de muitas famílias. Ele é uma potente arma que, ao longo do tempo, tem devastado a estabilidade dos núcleos familiares e, portanto, a estabilidade das sociedades. Na igreja, o adultério acabou com a vida de pastores, pregadores, líderes e até igrejas inteiras. Guardar a santidade do casamento é vital para a sustentação da relação conjugal. Devemos descartar tudo aquilo que põe em risco a segurança de nossos casamentos. Toda instituição que deriva de Deus tem uma ligação direta com seu caráter. Portanto, devemos perceber o matrimônio como santo, puro e fiel. Veja bem, quantos ministérios, grandes ministérios, quantos pastores, pregadores, cantores, cantoras, pregadores, quantas pessoas que Deus usava tremendamente, destruíram seus ministérios, destruíram a chamada de Deus para eles por causa do adultério.
Nós conhecemos, por exemplo, aí, um grande pregador, que era famoso no mundo inteiro, né? Se destacou, principalmente na época que eu me converti, ali nos anos 90, tinha programa na TV, né? Famoso aí, e uma pessoa importantíssima para o mundo inteiro. E caiu em adultério. Todo aquele ministério, toda aquela bênção que era para o mundo inteiro, de repente foi parada por Satanás. Por quê? Porque o homem resolveu adulterar. Veja só, nós conhecemos muitos assim, que destruíram seus casamentos, destruíram o seu ministério que Deus havia lhes dado. Homens tremendamente usados por Deus, né? Então temos vários no Brasil, temos vários. Temos também aí pessoas muito famosas no Brasil que destruíram o seu ministério por causa de um adultério. Então, além de escandalizar várias pessoas, fazerem vários crentes se desviarem, destruíram o ministério que Deus havia lhes dado, caíram então numa tentação de Satanás e foi uma queda terrível. Então tome cuidado, porque esse adultério pode fazer pessoas se desviarem do Evangelho, além de você e seu cônjuge, além de destruir a sua própria família. Cuidado, além de principalmente destruir o relacionamento com Deus, destrói a família e a sociedade onde você vive. Então, cada crente tem o dever, a obrigação de conservar a santidade do casamento, a separação dos dois, para servirem a Deus, para serem testemunhas de Deus diante da sociedade que vive. Tópico 3 sobre tópico 2. Guardar a santidade do lar. Os lares baseados no enfoque bíblico são a unidade básica da sociedade, o baluarte que fortalece as nações. Um lar estável tem um efeito profundo nos filhos. Lares estáveis baseados na palavra de Deus, geralmente, porque há exceções, resultarão em filhos e filhas fortes e entes produtivos e úteis para os propósitos mais elevados de uma sociedade. Filhos que não estão cobertos com a segurança de um lar solidamente constituído, em geral, porque aqui também há exceções, resultam em pessoas inseguras, improdutivas e problemáticas. Os resultados da desintegração dos lares por adultério são tristes e alarmantes. Por esse motivo, urge a necessidade de guardarmos a santidade em nossos lares. Jó 11, 14 a 15, Provérbios 5, 15, Hebreus 13, 4. Então veja, um lar onde os dois cônjuges são fiéis um ao outro, principalmente fiéis a Deus, é um lar equilibrado, que vai produzir filhos equilibrados que vão ser bênçãos para a sociedade, primeiro para a igreja, depois para a sociedade. Agora, um lar onde existe o adultério é um lar desequilibrado. Então, causa ali divisão entre o casal. Os filhos são prejudicados, vão escutar ali brigas, discussões direto. E se houver uma separação, pior ainda, os filhos vão ficar aí sendo influenciados, né, por aquele ato, aquela traição, e vão acabar também destruindo suas próprias vidas, ao invés de serem bênçãos para a sociedade, se tornarão maldição para a sociedade. Isso, né, nós falamos aí sobre a grande maioria, é claro que existem as exceções. No caso da família de Davi, toda a família foi destruída por causa do seu adultério. Tópico 3, subtópico 3, guardar a estabilidade das sociedades. Famílias fortes produzem cidadãos estáveis e isso fortalece a sociedade. Salmos 127 e 128. A sociedade atual tem sido atacada pelo flagelo da perversão sexual, que é consumida em todos os níveis. Música, cinema, televisão, leitura, etc. Lares com casamentos estáveis e com pais preocupados com a saúde emocional dos seus filhos podem orientar mais eficazmente para neutralizar os efeitos dessa perversão. Lucas 6, 47 a 48. Um casamento temente a Deus é um escudo eficaz contra os ataques à consciência e ao pensamento dos filhos.
Casas com casamentos fortes geralmente resultam em filhos e filhas com profundas bases morais e com discernimento para distinguir entre o certo e o errado. Mateus 22, 29. Então a sociedade é fortalecida quando existe um casamento dentro da palavra de Deus, né? Segue aí aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então a fidelidade conjugal vai produzir nos filhos a obediência aos pais e vão crescer, desenvolver, sabendo o que é certo, o que é errado, e vão ser bênçãos, então, para a sociedade. Primeiro, para a igreja. Lembre-se que a igreja é formada por famílias, né? E a sociedade em geral também formada por famílias. Então, a família é o quê? É a célula máter da sociedade. Se essa família está fragilizada, está quebrada, está aí vivendo com adultério presente, essa família vai acabar sendo prejudicial à igreja, prejudicial a toda a sociedade, porque vai levar a desequilíbrio. Então temos que nos esforçarmos por mantermos o lar como um local onde Deus está presente, onde Deus pode falar conosco, agir no nosso meio, orientar-nos. Então Deus pode estar na nossa casa. Então cuidado, o que você está fazendo no seu lar? Tome cuidado, o que está sendo usado aí, o que está sendo visto no celular, na TV, o que seus filhos estão fazendo, o que sua esposa. Tome cuidado, vigie essas coisas. É importante vigiar constantemente. Conclusão, manter a família com princípios e valores cristãos é um desafio na pós-modernidade. Não é só preciso conhecer o que a Bíblia diz, mas também, com o auxílio do Espírito Santo, colocar seus ensinamentos em prática. Desse modo, as contaminações do mundo sobre a família podem ser identificadas e refutadas. Mateus 7, 24. Então veja, uma família saudável, uma família que vive em santificação e comunhão com Deus, principalmente aí os cônjuges, né, o marido e a esposa, isso vai trazer benefícios para os filhos e para a igreja e para toda a sociedade. E veja bem, como é uma bênção uma família que vive na prática do que está escrito na palavra de Deus. Pense bem, veja bem como é que acontece na igreja quando uma família vive unida com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Quando o casal está sempre orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, e estão trabalhando para ganhar almas. Veja bem, esse casal é uma bênção para a igreja, é uma bênção para a sociedade. Veja bem, olhe direitinho na igreja e você vai perceber a grande diferença quando existe um casamento equilibrado, santo, que os cônjuges vivem na presença de Deus. Seja assim também. Retire o pecado da sua casa, retire o pecado da sua convivência aí com o cônjuge. Melhore isso, abandone já o pecado e viva em comunhão com o Espírito Santo. Vamos orar juntos. Se você ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. Abra seu coração para Deus e o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toca nessas vidas agora, Senhor, que se chega a Ti, arrependidos pelos seus pecados. Concede a eles, Senhor, perdão. Concede a eles agora o Espírito Santo presente neles para ajudá-los nessa vida nova contigo. Rabalar, la cruz te força, agrada cruz te força, ramadassan. Ah, como Deus se agrada daquele que se entrega a Ele, que vive em santificação. Em nome de Jesus, sejam agora perdoados, sejam agora cheios do Espírito Santo. Aqueles que estão doentes, estão enfermos agora, solta em nome de Jesus toda a doença, toda a enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Se arrependa agora e peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas práticas, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, perdoa. Senhor, cura as almas, cura seus espíritos, cura agora, Senhor, os corpos, em nome de Jesus.
solta todo mal em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça, dê um like, se inscreva no nosso canal, é gratuito. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99991520454, ou entre aí nesse QR Code. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas: Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix, meu CPF está aí, 331957811620. Ou então entre aí no QR Code, envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.